A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para trabalhar um livro da Palavra de Deus. Terminamos Gálatas, agora vamos para Juízes, a história de Jefté. Uma história de desafio, mas uma história de milagre. Se você está passando por algum desafio, como Jefté foi expulso de sua casa, porque sua mãe era prostituta, muitos gostam de rotular alguém por alguma situação do passado. Não te preocupa não, porque o tema é Deus é livramento. Deus não rotula você nem eu de nada, de servo e serva. Seja o que for, descansa. Seja o que for que estás passando, Deus é livramento. Deus pega o que não é e faz ser. Ele traz à existência o que não existe. Não há impossível para Ele. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Então, do jeito que Ele fez na vida de Jefté, Ele faz na minha e na tua vida. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Juízes 11, do 1 ao 11. Era então Jefté um gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerará a Jefté. Seu pai era Gileade. A Bíblia diz, que ele era filho de uma prostituta. Mas aqui a Bíblia também diz que ele era um homem valoroso. Você tem valor para Deus. Você é valorosa. Você é valoroso. Quando é fiel. Quando está na presença de Deus. Quando arregaça as mangas e trabalha para Ele. Esquece teu passado. Tem algum rótulo? Deixa com Jesus. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, és filho de outra mulher. Veja que esses rapazes eram ambiciosos, porque assim que cresceram, ele era o filho mais velho, estava ali. Deixaram bem claro, expulsaram ele e disseram porque ia expulsar, que ele não ia herdar com os irmãos. Deus sabe quem te expulsou, Deus sabe da vergonha que você já passou, Deus sabe dos comentários com o teu nome, Deus sabe de tudo, Deus sabe da luta, mas você tem valor, o Senhor sabe como trabalhar. Você pode até estar esquecido ou esquecida, foi humilhado diante de pessoas que você abençoou, mas quem vai te honrar é Deus, tem calma. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Veja que ele não pediu, não teve opção, foi expulso. A Bíblia diz que ele saiu com homens levianos. Pessoas levianas é capaz de qualquer coisa. Então ele devia estar esquecido, só Deus sabe o que estava fazendo. Mas Deus era livramento na vida dele. Lembra do tema que Deus é livramento? Porque ele não foi expulso, mas Deus tinha negócios com ele. Seu irmão foi embora, o seu filho nas drogas, sua esposa, sua filha. Onde estão, Deus é livramento. Continua orando, porque Deus está trabalhando. Aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Olha Deus trabalhando. Olha uma guerra acontecendo. A Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 11 que Jefté era valoroso. Deus conhece a minha e a tua história. Deus conhece o nosso caráter. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Naquela época, anciões eram respeitados, eram as autoridades, e foram buscar Jefté. Jefté não estava andando com homens levianos? Jefté não foi expulso porque era filho de uma prostituta? Mas quando Deus quer, não tem rótulo que não caia por terra. Quando Deus quer, não tem cadeia que Deus não abra e que ele sai ou ela sai. Quando Deus quer, tudo acontece. Porque Deus conhece o coração, conhece o nosso levantar e nosso deitar. E Deus sabia o que aconteceu com Jefté. Deus sabe da injustiça que fizeram com você. Ele é o justo juiz. No livro de Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz que ele não tem um culpado por inocente, mas ele dá honra a quem tem honra. Olha ele agindo na vida de Jefté. E disseram a Jefté, vem
E se o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon, a coisa já mudou. Estava andando com levianos, foi chamado para retornar e para ser chefe deles. A Bíblia não diz no primeiro versículo que ele era valoroso? O Senhor conhece o caráter. E aqueles que atacam você amanhã vão ver o quanto você tem valor para Deus. Amanhã vão ver Deus te exaltar e te honrar. E eles mesmos vão ser usados para te abençoar, para te pedir perdão. Porque eles mesmos foram buscar Jefté. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que agora vieste a mim, quando estás em aperto? Jefté deixou bem claro, né? O que eles fizeram. E agora Jefté viu que ele estava em aperto. Porque o que é para falar é só no tempo certo. Fecha tua boca e dá glória. Por mais que esteja doendo, que você já chorou, já gemeu. Muitos não sabem, mas você sabe. Fecha tua boca. Tem a hora de falar. Veja que eles foram procurar Jefté, os que expulsaram. E ele disse: vocês agora estão em aperto, né? Tem a hora certa para tudo. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então você pode vir, você vai ser chefe. Olha, quem expulsou agora foi indo buscar ele. Deus permite situações dolorosas, porque é naquela situação que Deus transforma a maldição em bênção. É naquela situação que Deus tem um propósito. Portanto, descansa tudo que tu tem passado. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Ele não disse assim: quando eu for, se eu ganhar a guerra, não. Ele disse: se o Senhor nos der. Ele fez igual Davi, ele botou o Senhor na frente. Está vendo que o Senhor conhece todo mundo? O Senhor foi procurar Jefté, mandou buscá-lo. Ele não estava no meio de levianos, mas o Senhor conhecia o caráter de Jefté. O Senhor conhece a minha história e a tua. Conhece tudo que já for injusto conosco. E o Senhor sabe agir na hora certa. Porque Jefté aqui disse: se o Senhor nos der. Ele não disse se eu ganhar. Aí ele repetiu para ficar bem claro, né? Eu vou ser o chefe de vocês. Disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos, conforme a tua palavra. Aí os anciões disseram: diante de Deus vai acontecer assim, conforme a tua palavra. O Senhor será testemunha, veja, coisa séria, né? Olha Jefté começando a ser honrado, olha o trabalhar de Deus acontecendo, olha o livramento de Deus tirando ele do esquecimento e do meio dos levianos. Deus sabe trabalhar. Aquele que você está orando ou aquela que já lhe deu muito trabalho, está em boca de fumo, seja onde for, ele está lá, é só você orar. Ele é livramento. O 11 para terminar hoje. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Quer dizer, Jefté deixou tudo bem claro. Olha, se o Senhor nos der, eu vou ser chefe de vocês. Porque coisa boa é deixar tudo às claras, resolver tudo. Agora tudo tem seu tempo. Descanse e lembre-se, Deus é livramento na minha vida, na tua e na vida dos nossos. A paz do Senhor.